Bom, turma, hoje na nossa aula de matemática, vocês peguem aí o livro de matemática, o livro 2, né, na página 22, certo? Aqui nesse capítulo do livro 2, ele vem revisando, na verdade, alguns assuntos que vocês trabalharam, que vocês já estudaram na unidade 1, como por exemplo, sequência numérica, né, que vocês já estudaram. Então, assim, uma sequência numérica é o quê? É quando os números são organizados a partir de quantidades, começando do menor para o maior, né? Então, aqui tem no livro de vocês, na página 22, uma atividade que eu vou fazer com vocês agora, certo? A página 23 e o para relembrar eu vou colocar na agenda para vocês fazerem em casa, que é sobre antecessor e sucessor, certo? Quem vem antes e quem vem depois, que eu também vou explicar. Em uma sequência numérica, quando nós observamos, né, essa sequência, nós vamos observar que ela vai de um número menor para um número maior e existe o infinito e existe um limite dessa numeração. Aqui no exercício de vocês tem um quadro que tem a sequência numérica de 1 a 40, né? Foi a proposta aqui da atividade. Então tem assim, observe a sequência de números no quadro e responda aos itens. Tem aí, letra A partir das informações do quadro, isso vocês vão fazer agora na videoaula, certo? A partir das informações do quadro, forme sequências de números terminados em 8, em ordem crescente. Então, vocês vão observar todos os números terminados em 8. Começando do 8, vocês vão observar quais são os que são terminados em 8. E vão organizar ele em ordem crescente, que o nome já diz, crescendo, né? Do menor para o maior. Que começam com 2, vocês vão organizar em ordem decrescente, que é do maior para o menor. Lembram ontem que eu falei o exemplo da escada? Na ordem crescente dos números, é como se a gente estivesse subindo a escada. Então, vai do menor para o maior. E na ordem decrescente, é como se a gente estivesse descendo a escada, do maior para o menor. Então, tem aqui os que começam com 2 em ordem decrescente. Então, todos os números que começam com 2, com o número 2, vocês irão organizar na ordem decrescente. Em ordem crescente, vocês também vão organizar os números que estão de 10 em 10. Então, começando do 10, aí eu vou 10, 20, 30, 40, 50, 60 e aí vai. Né? Então, vocês vão organizar aqui do quadro, viu, gente? Vocês vão tirar essas informações aqui do quadro. De 10 em 10 na ordem crescente, que é do menor para o maior. Em ordem crescente também, os números que estão de 5 em 5. Então, de 5 em 5, eu vou contar em ordem crescente, eu vou organizar esses números, contando. Então, eu estou aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vou para o 9. Então, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Depois, 9. Depois, eu vou para 14, de 5 em 5, sempre de 5 em 5, na ordem crescente. Vocês vão começar a contar a partir do número 1, certo? Para formar de 5 em 5. Letra B. No quadro numérico, pinte de azul. Então, vocês vão lá no quadro numérico e irão pintar de azul os números terminados em
3. Então, todos os números terminados com 3, terminados em 3, vocês irão pintar de azul. Todos os terminados em 3, começando do 3, né? E de verde, todos os números terminados em 7. Então, todos que terminam em 7, vocês vão lá e pintam, certo? Lá no quadro. Essa pintura vocês vão fazer no quadro. Aqui na página 23, tem um quadro falando do número antecessor, que também já foi assunto dado na primeira unidade, antecessor e sucessor, né? O que é um número antecessor? É que vem antes, né, de outro número. E o número sucessor é que vem logo depois desse número. Então, quando eu digo assim, número que vem imediatamente antes de outro. Então, ele dá o exemplo aqui do número 33. Quem é que vem antes do 33? Aí tem o 32. E cá no sucessor tem quem é que vem antes ou imediatamente depois do 33, o 34. Então, antecessor é que vem antes do número dado. Se eu disser número 8, quem vem antes do 8? 7. Quem vem depois? 9. Então, o antecessor do 8 é 7 e o sucessor do número 8 é 9. É quem vem antes e vem depois. Quem vem antes, antecessor. Quem vem depois, o sucessor do número dado. Então, na atividade em matemática, eles sempre propõem um número e pede o antecessor e o sucessor. Então, aqui, essa página 23, de acordo com as informações acima, completar a tabela. Ele dá os números, aqui no meio, né? Tem os números 6, 16, 26, 36, 4, 14, 24, 34, 9, 19, 29 e 39. E tem o espaço para vocês colocarem quem vem antes e o espaço para colocar quem vem depois. Essa atividade vai para a agenda de vocês de matemática, certo? E em casa vocês irão ler com o adulto o Para Relembrar, que é o resumo desse capítulo 6, né? De matemática. Unidade 2, capítulo 6, né? Aí vocês vão fazer uma leitura junto com o adulto para relembrar o que foi dado nesse capítulo, ok? E ainda continua aqui, tem assim, ó, quantidades de 10 em 10, que é o próximo capítulo 7, né? Como contar de 10 em 10, certo? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.